amor, o seu amor.
compartilhar contigo uma palavra que coloquei como título: favorecidos pelo sangue do Cordeiro. Declara comigo assim, levanta sua mão direita e declara comigo: eu sou favorecido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Agora com mais força: já não estou debaixo do meu suor, estou debaixo do favor do sangue do Filho de Deus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Eu quero que você possa ler comigo em Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, verso 13. Diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amados, esse texto nos mostra que pelo menos existe duas etapas na nossa vida. Uma vida antes de ser alcançados pelo sangue, outra etapa depois de ser alcançados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, agora estão aproximados pelo sangue. O sangue fez a diferença das etapas da nossa vida. O sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. Isso significa que todo ser humano, ele pode viver duas etapas da vida dele. Uma etapa vivendo sem o sangue, debaixo do suor humano, dependendo do seu esforço, dependendo limitado àquilo que as suas forças, a sua inteligência, a sua capacidade pode produzir. A vida antes do sangue está limitado ao suor humano, está limitado à capacidade humana. Viver limitado a essa capacidade me gera resultados somente limitado a essa capacidade humana. Nós temos celebrado esses dias 30 anos do favor de Deus, 30 anos do favor do sangue de Cristo Jesus em relação a esta casa. E como o pastor Pio, ele vem mencionando, é impossível que homem algum possa fazer uma obra tão relevante assim. É somente pela causa do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que trouxe vocês até aqui. É o sangue de Jesus que vai fazer um futuro muito mais glorioso ainda. É o sangue e a vida dele. Tem uma etapa então que o ser humano vive debaixo do seu suor. Mas tem outra etapa que podemos viver, e nós já estamos vivendo. Diga comigo assim: eu já vivo. Nós podemos viver debaixo do favor do sangue de Cristo, favorecidos pelo sangue dele, dependendo da obra dele, do esforço dele, do desempenho dele, da capacidade dele, da vida dele. Se você puder e tiver essa disposição, levante sua mão e declare comigo assim: eu não dependo do meu suor, eu dependo do sangue de Jesus. Eu sou favorecido pelo sangue dele, e eu recebo o favor que o sangue me concede. Amém, amém, aleluia. Agora podemos viver favorecidos pelo sangue de Jesus, podemos viver no favor de Deus. Antes estávamos limitados ao nosso suor, como disse, ao nosso desempenho. Não podíamos almejar uma vida além dessa. Mas agora, em Cristo Jesus, estamos debaixo do sangue, do favor do sangue de Cristo. Temos vida abundante, a mesma vida do Cordeiro que entregou o seu sangue por nós, a mesma natureza de Deus, a vida de Jesus. E eu quero mencionar pelo menos 3 aspectos do que viver debaixo do favor do sangue, viver favorecido pelo sangue de Jesus, concede a nós. Pelo menos 3 aspectos. O primeiro é a liberdade. Diga comigo assim: liberdade. Quero utilizar a história que se encontra em Êxodo, capítulo 12, verso 7, diz assim: pegarão um pouco do sangue
e passarão nas duas sombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Amados, esse texto relata a Páscoa vivida por Israel. Nós temos aprendido vez após vez que quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos a partir do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nós precisamos encontrar a pessoa de Jesus nas personagens, nos textos, nos lugares geográficos, nos acontecimentos. Porque aqueles acontecimentos eram apenas sombra do verdadeiro que viria. E quem que é o verdadeiro que viria? Jesus. Jesus é o cumprimento, Jesus é o verdadeiro. Aliás, nós sabemos que a palavra de Deus, ela primeiramente foi falada por Deus, e disse Deus. Depois, Deus, aquilo que falou, deixou escrito, está escrito. A palavra agora passa a outro estágio, que foi falado, foi escrito. Depois essa mesma palavra foi encarnada, o verbo se encarnou, Jesus, a palavra viva, a palavra vivente, ele se fez carne, como eu e como você, e ele veio habitar entre nós. Daí ele morreu, ressuscitou, foi glorificado à destra do Pai, e ele enviou o Santo Espírito de Deus, nos fez nascer pela palavra do Espírito, e ele implantou, ele colocou a palavra dentro de nós, dentro do nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz: recebam com mansidão a palavra que está enxertada, que está implantada em vós. Aquilo que foi declarado, aquilo que foi escrito, aquilo que foi encarnado, agora está dentro de você. A palavra de Deus, o verbo de Deus, a vida de Deus, o espírito de vida. Então nós temos aqui a história da Páscoa de Israel. A nação de Israel estava vivendo dias de escuridão, tristeza, muito suor e pouco resultado. Estão vivendo um pouco mais de 400 anos de escravidão. Os egípcios, quando José e a geração dele morreu, quando o faraó que recebeu José e colocou José como governador morreu, se levantou outro faraó que não conheceu José e o que ele fizera. Então ele viu que os israelitas estão se multiplicando e ele os escravizou. Então, por muito tempo, os israelitas, eles fizeram tijolos vivendo uma vida de escravos, sobrevivendo, trabalhando arduamente, somente para comer. Não podiam almejar, não podiam ver uma vida além de comer, para o dia seguinte voltar a trabalhar. E no meio desse contexto ali, é que Deus foi manifestando o juízo sobre a nação do Egito, através das pragas, e chegou a hora do último juízo, a morte dos primogênitos. Toda a casa dos egípcios teria um morto. Os primogênitos de todas as famílias morreriam naquela noite. E foi exatamente naquele contexto que Deus dá uma instrução para o povo de Israel e disse: vocês vão pegar um cordeiro por família, vocês vão degolar esse cordeiro, o sangue do cordeiro vai servir para vocês pintarem os marcos das suas casas, porque naquela noite a morte vai passar, e quando ver o sangue, quando ver o sinal do sangue, a morte não vai entrar naquela casa. Vocês vão ser preservados pelo sangue do cordeiro inocente que morreu por cada família. Esse é o contexto. Então, depois que Deus mandou com o sangue do cordeiro marcar os marcos da porta e se alimentar com a carne do cordeiro, jantar o cordeiro aquele dia, esse jantar seria a última noite em Egito, seria o último dia de escravidão. A marca do sangue significaria o fim da escravidão, o início da liberdade. Quando somos favorecidos pelo sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, não do Cordeiro da Páscoa judia, do Cordeiro de Deus que é Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro.
Aquele que João Batista viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o sangue do Cordeiro de Deus nos favorece, esse sangue marcou o fim da escravidão da sua vida. Você já não é escravo, você é livre. Você é livre. Pastor, que é liberdade? Liberdade é ter a capacidade de viver a vida que Deus nos deu. Qual é essa vida? Cristo Jesus. Você é livre para falar a verdade, você é livre para amar, você é livre para perdoar, você é livre para abençoar, você é livre para servir, você é livre para ser sal e luz. Por quê, pastor? Porque você tem a vida de Deus dentro de você. O sangue de Jesus já marcou o fim da escravidão. Você é livre. Você é livre. Agora Israel estava favorecido pelo sangue do Cordeiro. Agora o povo escravo era livre. Agora começava uma nova vida, começava uma nova história, uma nova mentalidade, uma nova realidade. O sangue do Cordeiro favoreceu eles. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, não por pedaços, não um pouquinho, não em processo, inteiramente, cravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amado, todo escrito de dívida que era contra você foi tirada. Agora você já não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Agora você é livre, livre para viver não confiando mais em você, no seu suor, na sua capacidade, livre para confiar na vida que Deus te deu, que é Cristo Jesus. Livres de viver limitados à nossa capacidade humana, livres de viver no egoísmo, favorecidos pelo sangue para viver amando, servindo, vivendo a vida de Jesus, que tem prazer não em ser servido, mas em servir e dar a sua vida pelas pessoas. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Amados, assim como o Cordeiro da Páscoa morreu por cada família, o Cordeiro de Deus morreu a nossa morte. O sangue dele nos favoreceu. Agora podemos viver no favor do sangue dele. Agora podemos viver a vida nova que Deus nos deu. Agora podemos viver livres, amando, abençoando, perdoando, servindo. Foi para essa liberdade que fomos chamados. O favor do sangue do Senhor Jesus nos concedeu essa liberdade. O jugo da escravidão é viver debaixo da lei, é depender do meu esforço, é depender da minha obediência. Israel, por esses 400 anos, viveu debaixo do suor, muito suor, muito trabalho de escravo. Viver debaixo da lei, viver crendo que eu posso comprar algum crédito de Deus pela minha oração, pelo meu jejum, pelo que eu fizer, é viver exatamente como Israel viveu antes do sangue do Cordeiro. É viver dependendo do árduo esforço que eu fizer. Qual que foi o resultado? O resultado foi encher um pouquinho a barriga para o dia seguinte voltar a ser escravo. Depender da minha obediência é viver como escravo. Cristo me libertou para viver a vida dele. Ele é a minha vida, nele vivo, ele vive em mim, por isso sou livre. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Liberdade. Segundo aspecto que o sangue, o favor do sangue me concede: abundância. Diz Salmo 105, continuando a história de Israel, favorecidos pelo sangue do Cordeiro, diz assim o salmista, escreve, diz: então Deus fez sair o seu povo.
aquele povo que pintou os marcos da casa com o sangue do cordeiro, aquele povo que jantou aquele cordeiro e ao dia seguinte terminou a escravidão, diz: então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Amados, todos esses 400 anos, ou esses anos de escravidão, esses anos de esforço humano, o trabalho forte não tirou eles da pobreza, da miséria, não prosperou eles. Eles viveram, como disse, somente para paliar e continuar escravo ao dia seguinte. Mas quando aquela noite o sangue do cordeiro os livrou da morte, deu uma nova vida para eles, quando o sangue do cordeiro marcou as casas dele, agora eles estavam favorecidos pela vida daquele cordeiro, favorecidos pelo sangue do cordeiro. Agora, naquele dia, os israelitas iam para as pessoas com quem trabalhavam, pedindo ouro, prata e bens, para o dia seguinte irem rumo à liberdade, rumo à terra prometida. Naquela noite, Deus deu tanta graça, tanto favor, que eles saíram com tanto ouro, com tanta prata, que não poderia nem sequer ser calculado com os anos de escravidão. Eles saíram com muito mais. O povo, sendo pobre, miserável, em um momento enriqueceu. Qual que foi a diferença? O esforço? Não, o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. Eu quero afirmar, e quero que você guarde no seu coração isso: um momento de graça, um momento de favor, vale muito mais que 400 anos de esforço. Se você assentar no seu coração, e você dizer: eu vou desistir de confiar em mim mesmo, já 10, já 15, já 13, já 20, já 30, já 50 anos que estou confiando em mim, isso não me levou a lugar nenhum. A partir de hoje, em um momento, a minha vida muda, porque eu vou começar a confiar no sangue do cordeiro. Um momento de graça é mais suficiente que tantos anos de confiar no esforço humano. Israel saiu rico do Egito, 400 anos debaixo do seu suor, uma noite debaixo do sangue os enriqueceu, os fez abundante. 2 de Coríntios 8:9, o apóstolo Paulo escreve e diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. A obra de Cristo Jesus nos fez abundante. Não é o nosso esforço, não é confiando em nós mesmos. Trabalhar para comer do suor é maldição. Depender do suor é maldição. Depender da obra de Cristo é estar debaixo do favor do sangue e é vida abundante. O apóstolo Pedro, quando ele se encontrou com Jesus, e Jesus fez ele experimentar talvez a maior quantidade de peixes que ele apanhou, naquele dia, ele, surpreendido, depois dessa quantidade de peixes, se rende diante de Jesus. Ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque na religião dele, ele tinha que ser muito bom para Deus o abençoar. E vem Jesus, e sem que ele fizesse nada, o abençoa como nunca antes ele tinha apanhado os peixes. E ele se rende, ele diz: se afaste de mim. E Jesus diz para ele: a partir de hoje você será pescador de homens. E diz a Bíblia muito claramente: e deixando tudo, o seguiu. Quem é esse homem que deixa a melhor produção da vida dele, o melhor dia empresarial dele, e deixa tudo? Somente aquele que entende
somente aquele que sabe que a vida abundante não se trata daquilo que eu tenho, possuo, mas daquele que é a minha fonte, daquele que está comigo. Pedro estava dizendo, pode aplaudir Jesus. Pedro estava dizendo, se eu decidir pelos peixes, os peixes um dia vão acabar. Mas se eu seguir aquele verbo, aquele Cristo, o Filho de Deus, os peixes me acompanham para onde eu for. Porque é Ele. Tem gente que quer os peixes, mas não quer o dador de peixes. Nós temos que entender que a abundância é ter o dador de peixes, o dador de vida. É Jesus Cristo. Por isso, declare comigo assim, levante sua mão e diga comigo assim: assim como Cristo assumiu a minha pobreza, eu recebo a riqueza dele, a abundância dele. Eu recebo recursos materiais para minha família, para minha empresa, para meu trabalho, para meus projetos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E o último ponto que eu quero compartilhar com você, que o favor do sangue nos concede, é saúde. Saúde. Vamos ler de novo o Salmo 105, verso 37 e 38, diz assim: então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Até ali, o 37, tá bom, obrigado. Amados, a Bíblia relata que 600 mil homens preparados para a guerra saíram do Egito. Estou falando do povo de Israel. Aí os historiadores, os estudiosos, eles multiplicam isso por os homens menores de 20 anos, acima de 50, 60 anos, mulheres, crianças. Então eles chutam um número de entre 2 a 4 milhões de pessoas que saíram da escravidão. E no meio dessas 4 milhões de pessoas, 2, 4 milhões de pessoas, é impossível, humanamente falando, que não tenha entre eles nenhum doente, nenhum enfermo, nenhuma pessoa com inconvenientes na saúde. Mas é claro que aquela noite, todos os que estiveram debaixo do favor do sangue do Cordeiro e se alimentaram do Cordeiro, foram totalmente curados, para sair da escravidão com saúde plena, com saúde divina, com saúde do alto. O favor do sangue mudou a saúde deles. O favor do sangue. Eu torno a repetir, eu e você não somos Israel, não estamos debaixo da sombra, não estamos debaixo do Cordeiro da Páscoa de Israel, dos judeus. Nós estamos na realidade, na verdade. É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é o Filho de Deus que derramou naquela cruz o seu sangue. Eu e você estamos debaixo do sangue de Jesus, favorecidos pelo sangue do Filho de Jesus. E se o sangue que foi sombra curou toda uma nação, muito mais o sangue do verdadeiro está curando o seu corpo, está curando os seus ossos, está curando a sua vida, a sua saúde. Favorecidos pelo sangue. O apóstolo Paulo entendeu isso em Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, diga comigo assim: em mim habita. Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Mas por que o Espírito que ressuscitou Jesus está em você? Porque o sangue do Cordeiro marcou a sua vida. O azeite, o óleo, na vida do leproso,
no ritual do leproso, que era uma sombra, só vinha depois de que o sangue do sacrifício fosse marcado. O lóbulo da orelha, aqui, o polegar da mão, o polegar do pé. Depois do sangue, agora vinha o azeite, simbolizando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem quando o sangue já nos purificou do pecado herdado do Adão, para habitar em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo então habita em nós, porque fomos favorecidos pelo sangue do Cordeiro. Então, esse Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ministra essa verdade na nossa vida. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos um com Jesus. Nós temos acesso à saúde que Jesus tem. Nós temos acesso à vida que Jesus tem. E o Espírito Santo ministra essa verdade e vivifica o nosso corpo com saúde, nos nossos ossos, nos nossos músculos, nos nossos órgãos, nas nossas células, renovando, fortalecendo, dando vigor, dando vida. Agora temos a saúde de Cristo, porque Ele é a nossa vida. Por isso, se você sentir liberdade, erga sua mão direita e declare comigo assim: eu sou favorecido pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Cristo. Por causa desse sangue, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo ministra a saúde ao meu corpo. Eu recebo a saúde divina para os meus ossos, para o meu corpo, para todos os meus órgãos, para todas as minhas células, desde o alto da cabeça até a planta dos meus pés. Eu me declaro curado e livre pelo favor do sangue. Assim é. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós já não estamos debaixo do nosso suor. Se tudo dependesse do nosso suor, seria em vão que Jesus viesse. Ele não viria se eu e você fôssemos bonzinhos para merecer as bênçãos de Deus, para alcançar algum crédito. Mas foi exatamente porque não merecemos, foi exatamente porque não conseguimos. A lei era apenas um teste, um exame, uma prova médica para anunciar que havia algo chamado pecado em nós, que herdamos de Adão. Quando a lei cumpriu o seu papel, quando mostrou que precisávamos ser purificados, quando mostrou que precisávamos ser salvos, quando precisou que essa vida já não tinha jeito, precisávamos uma nova vida, a lei cumpriu o seu papel, acabou. Aí veio Cristo para ser o fim da lei e para te dizer: eu sou aquele que te purifica, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que te dá saúde, eu sou aquele que te dá uma nova vida, eu sou aquele que te dá liberdade. Eu sou. Vinde a mim, do jeito que você está, dessa maneira, eu te dou a minha vida. E a partir daquele momento, a minha vida será a sua vida. Já não viverá você, mas eu viverei em você. Porque a vida que Deus se agrada é a vida de Jesus. A vida abundante é a vida de Jesus. A única vida que está debaixo do favor de Deus é a vida de Jesus. E como eu recebi essa vida, Ele é a minha vida. Nele me movo, nele existo, nele falo. Eu tenho a mente dele, as suas palavras estão na minha boca, o meu coração guarda a sua palavra. Ele habita em mim. O Espírito que ressuscitou, Ele está sobre mim. Por isso ando sobre a terra, sabendo que o Cristo está dentro de mim. Que os seguintes anos, que serão anos de maior glória, porque o sangue favoreceu essa casa, o sangue de Jesus, nós possamos viver e andar nessa convicção de que não é
como o lema deste ano, o ano do favor, como o texto de Deuteronômio, não é porque somos um povo numeroso, não é porque somos melhores que os outros, é porque o sangue do Filho nos favoreceu. É por isso, é porque Ele nos amou, que esse sangue continua nos levando até os confins da terra. Continua abençoado em Cristo Jesus.